Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Você sabe, este horário da 1h30 da tarde é uma tradição do debate político e na discussão sempre aprofundada dos temas, dos assuntos importantes aqui para as cidades, para a região metropolitana como um todo, né? Educação, meio ambiente, saúde, desenvolvimento econômico e social, segurança pública, enfim, as obras públicas, enfim, os temas do nosso dia a dia e o espaço que você conhece, né? Já sabe, sempre democrático e aberto aqui no Ponto de Vista para o debate também dos temas e dos assuntos de interesse nacional, né? Baixada Santista aí tentando recuperar o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, né? As coisas realmente não são fáceis, são bastante complicadas, problemas envolvendo obras públicas, né? O problema iminente aqui na região, tão polêmico, tão comentado, lá na Ponte dos Barreiros. É um dos temas importantes que nós vamos colocar em discussão, né? São Vicente mais no foco nesta edição. E nós temos mais uma vez aqui conosco, com prazer, o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia, do MDB, que participa com a gente nesta sexta-feira. Tudo bem, prefeito? Prazer revê-lo. Olá, Boturão. Prazer estar aqui com vocês, podendo passar um pouquinho de tudo aquilo que a gente tem vivido lá na cidade de São Vicente. E, obviamente, que esse é um dos temas principais hoje, um dos nossos focos em relação à Ponte dos Barreiros, à Ponte à Tribuna. Cumprimentar o Chagas, cumprimentar o Marcos também e a cada um de vocês que nos assiste aqui. Muito bem, obrigado ao prefeito por estar conosco mais uma vez. Fernando Chagas, cientista político, especialista em finanças públicas, mais uma vez colaborando aqui com a gente. Tudo certo aí, Chagas? Tudo certo, olá amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores. Antes de tocar no tema importante que domina a mídia santista, né, da Baixada Santista, né, que é a Ponte dos Barreiros, né, rapidamente, a maioria dos analistas em finanças públicas aponta que o Brasil deve iniciar um ciclo de crescimento, de melhoria de uma forma geral na economia. E esse otimismo se reflete na Bolsa de Valores. Bateu o recorde de 115 mil pontos. Isso era inimaginável algum tempo atrás. Mas, de uma forma geral, eu ainda vejo que a economia requer cuidados. Pontos principais da economia ainda não foram atacados, principalmente a dívida pública. A dívida pública que estava previsto para crescer e ficar em 80% do PIB, vai terminar em 78%. Quer dizer, ainda é uma dívida pública muito grande. E eu vejo, enquanto não resolver esse problema da dívida pública, o Brasil não recupera totalmente a sua credibilidade para ter investimento que vai gerar consumo. Mas para gerar consumo tem que gerar emprego. E esse eu acho o outro problema que nós temos no Brasil, o emprego. O emprego, embora tenha melhorado bastante, ainda temos cerca de 12 milhões de desempregados. E isso afeta muito a economia. E para terminar, eu vejo que um ponto importante para a economia andar é realmente os juros baixos. E os juros eles vão continuar baixos durante um bom tempo, pelo menos durante um ano. Com juros baixos, fica mais dinheiro no bolso da população e a população pode consumir mais e, quem sabe, chegar aos 2,5% de crescimento do PIB, que a maioria dos analistas acredita que chegará em 2020. Eu sou um pouco cético. Eu vejo que o PIB ainda vai crescer entre 1,5% e 2%, justamente por isso. Ainda nós temos uma dívida pública muito grande e um desemprego preocupante. Lá na Ponto Marco Santana, atento sempre às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista, não? E a sua participação, que é muito importante aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que quiser acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite especial para você que está conferindo o Ponto de Vista na reprise a partir das 8 da noite. O nosso mantra, o programa ao vivo acaba às 2h30, reprise só começa às 8. Só Deus é que pode saber o que pode acontecer na nossa confusa República Brasileira. Esperamos que boas notícias, né, venham por aí ao longo deste dia, desta sexta-feira pré-natal, né? Bom, meu caro Pedro Gouveia, antes a gente falar especificamente da Ponte dos Barreiros, né? Lamentavelmente hoje houve mais um incêndio, né? Lá na comunidade do México 70, em São Vicente. Esses incêndios, infelizmente, ocorrem aqui
nas comunidades, ou favelas, como queiram chamar, né? Muitas de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, enfim, né? Tem um aglomerado maior de pessoas. Verdade. E, infelizmente, essa época do ano, qualquer problema aí, qualquer estalo aí pode acontecer em relação a essa situação, né? E tivemos, lamentavelmente, problema no México 70, parece que 30 residências aí acabaram sendo perdidas, as famílias estão sendo ajudadas aí pela prefeitura, né? E onde é que as famílias estão? O que é há de mais necessário que as pessoas possam fazer? As pessoas já estão aí se mobilizando para ajudar, enfim. Boturão, tivemos, né, 2 incêndios aí nesse último mês, os 2 lá no México 70. Um deles foram 32 famílias, né, já com os números consolidados, todas as famílias assistidas desde o primeiro momento. Hoje nós estamos iniciando um processo com elas de um auxílio aluguel para que elas possam aí se reorganizar. A prefeitura está tomando essa decisão e essa iniciativa. Além de todo o apoio, né, que a gente dá através do Fundo Social de Solidariedade, através da Secretaria da Assistência Social, da própria, né, manifestação das pessoas voluntárias de doarem algumas coisas. Então a gente arrecada e a gente acaba redistribuindo para essas famílias para que a gente possa ajudá-las nesse momento tão difícil. Essa semana tivemos aí mais um incêndio. Esse número ainda não está fechado, mas acredito que vai ficar em torno de 40 famílias, 40 e poucas famílias, não passará de 50 famílias. Era uma área um pouco maior e realmente a gente sabe o quanto que essas, né, moradias, essas construções, elas acabam sendo suscetíveis a esse tipo de problema, porque elas são construídas de maneira irregular, são construídas ali de acordo como a pessoa consegue fazer. Então tem muito gato, tem muita coisa, né, de fiação exposta, que um puxa para cá, outro puxa para lá, e isso acaba possibilitando esse tipo de coisa. Aí basta uma faísca ali no meio de todos os barracos que acaba acontecendo uma tragédia como essa. Então, nós começamos também já a assistir essas famílias já na madrugada. Eu mesmo, na hora, fui acionado, liguei para minha irmã, que é a presidente do Fundo Social, fomos para o Fundo Social, chamamos alguns amigos, pegamos lá tudo que nós tínhamos de leite, de água, roupa de cama, tudo aquilo que naquele primeiro momento podia, né, dar às pessoas uma demonstração de que nós estávamos ali atendendo elas, que nós estaríamos ali, né, estendendo a mão para que elas pudessem, né, também naquele momento de desespero serem acolhidas. Elas hoje, parte dessas famílias estão abrigadas num equipamento que nós temos ali no México, pertinho da área do incêndio, 100, 200 metros da área do incêndio, e nós estamos também todos os dias com equipes da habitação, da Secretaria de Assistência Social, do próprio Fundo Social, auxiliando essas vítimas, essas famílias. Elas estão ali fazendo as suas refeições, tem café da manhã, almoço, janta. A gente tem todos os dias ali se mobilizado através das doações, através até mesmo dessas secretarias, dando esse suporte, fazendo com que a gente consiga minimizar o sofrimento de cada família. Hoje à tarde eu estou indo para lá entre 4h30 e 5 horas, onde nós estaremos iniciando esse processo da entrega dos cheques. Do segundo incêndio, a gente já tem algumas famílias consolidadas, comprovadas de que residiam naquela área, também já estarão recebendo o seu cheque e o seu pagamento. Então a gente tem todos os dias ido lá, feito essa conversa com as famílias, nos colocado à disposição. Esse abrigo, a cada dia a gente está dando um maior suporte, uma maior condição para que as pessoas possam provisoriamente ficar ali enquanto não recebem esse auxílio aluguel, para poder procurar dar um andamento aí à sua vida. É um momento de muita dificuldade, porque elas perdem tudo, essas famílias, elas ficam com a roupa do corpo, porque perde geladeira, fogão, perde a roupa que elas têm, perde documentos. Então é um reinício de vida dessas pessoas. Realmente muito difícil, mas sou solidário, estou lá todos os dias acompanhando, falando com as lideranças, tenho, né, total
segurança de que todos os nossos secretários envolvidos também, de que toda a nossa equipe de colaboradores tem feito um trabalho lá de acolhimento muito importante para dar essa guarida nesse momento tão difícil para cada uma das famílias. Prefeito, de uma forma geral, isso é um problema social do Brasil. É Aqui na verdade. Baixada Santista, há um acolhimento muito grande da população e o clima favorece. Daqui para frente, há um programa de congelamento dessas ocupações irregulares? Esse é o grande ponto, né? Que nós precisamos fazer congelamento dessas áreas, não só dessas duas em especial, mas de todas as áreas que estão sujeitas aí à invasão, à construção irregulares. A gente o tempo inteiro, através da Defesa Civil, da própria Secretaria da Habitação, a gente fica, né, monitorando e observando para que não sejam ocupadas essas áreas e novas moradias sejam construídas. Nós temos um déficit habitacional na cidade de São Vicente de cerca de 20 mil moradias. Já construímos, nesses 3 anos de governo, 2.000 moradias. Foi a cidade dentro da região que mais resultado, mais moradias construiu. Temos outros conjuntos sendo construídos, como o do Bitaru, que já retomamos a obra, e o do Rio Branco, que foi uma obra que foi parada, né, no ano de 2014, 2015, que a gente agora está buscando, através do Finisa, um financiamento, uma retomada dessas obras ali do Rio Branco. Então a gente tem planejado aí para entregar mais cerca de 800 mil moradias, que queremos fazer isso já no próximo ano, para a gente poder estar correndo e fazer com que essas pessoas sejam, né, atendidas por esses programas habitacionais que acabam sendo importantes para a gente diminuir esse déficit e sempre com a convicção de que se nós não fizermos um trabalho para congelar essas áreas, para inibir que novas famílias venham, de nada vale você entregar 2.000, 3.000, 5.000, porque isso vai sempre se tornar uma bola de neve, algo que vai ser cíclico e que a gente não vai conseguir encontrar um ponto final nisso. Perfeito. Água, leite, roupas, algum tipo de alimento. Produtos de limpeza, de higiene. Tudo isso, as pessoas que querem colaborar, e como o Chagas lembrou, né, as pessoas acabam se irmanando sempre, principalmente aqui nas cidades da região, né, e sempre preocupadas com esse tipo de situação e costumam levar realmente todo esse tipo de produtos que a prefeitura acaba pedindo para ajudar as pessoas. Levam aonde, caminham para onde? As pessoas podem levar todo esse material de doação no Fundo Social de Solidariedade, na rua Benedito Calixto, número 205. O Fundo Social fica aberto das 9 às 17 horas. Ontem à noite nós fizemos um plantão lá, até ajudei o pessoal. Muitas pessoas foram fazer doações e muitas pessoas ligaram para o Fundo Social passando o endereço para que a gente fosse buscar. Então ontem nós... Também é possível isso? Também é possível. Nós ontem reunimos algumas pessoas e essas pessoas se voluntariamente foram na casa de outras pessoas que estavam fazendo as doações, buscaram, saímos de lá 11h30 da noite. E hoje, a partir das 15 horas, a gente está levando lá para o México todo esse material arrecadado para entregar para as famílias. Daí tem uma comissão dentro ali desse equipamento público, onde essa comissão faz a distribuição de todo o material. Quando é gênero alimentício, a gente está priorizando entregar no próprio abrigo, para que a gente utilize esse material, esse alimento dentro do abrigo. Fora as cestas que nós conseguimos através do Fundo Social de Solidariedade também, e nós estamos entregando para todas essas famílias dos 2 incêndios, para que eles possam também, aqueles que já foram para a casa de familiares, poderem também estar tocando sua vida sem depender de estar no abrigo. Muito bem, então você que pode ou que quer colaborar principalmente, com tudo isso que o prefeito colocou aqui, leve lá a sua colaboração ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, Rua Benedito Calixto, 205, tá certo? E colabore aí com as famílias que lamentavelmente perderam aí seus lares, suas habitações nesse último incêndio, as 2 incêndios, né, como ele citou aqui, lá no México 70. Bom, e a Ponte dos Barreiros, né? Lá vamos nós, entendeu? Eu repeti aqui, já repiquei aqui inúmeras vezes, né? Porque muita gente manda e-mail e tal, não sei o quê. Por que é que o prefeito não viu isso antes? E o outro prefeito e tal, não sei o quê. Na verdade, a gente já disse aqui, você já repete essa história aqui da Ponte dos Barreiros há mais ou menos 1 ano e meio, né? Que você fala desse problema, das dificuldades, enfim. E o governo do ex-governador Márcio França tinha
mais ou menos isso em mente, né? E os convênios iriam permitir que a prefeitura fizesse as obras ali de manutenção, recuperação da ponte, né? Houve alguns problemas em relação ao Estado, todo mundo lembra lá no começo de 2019, em janeiro, a quebra dos convênios, essa coisa toda, né? Aliás, diga, Butrão, essas são as perguntas feitas pelo Wellington Cotoquinho. Ele pergunta por que não foi feito durante o governo Geraldo Alckmin. E também o Antônio Mendes Braz, ele faz o mesmo questionamento. Por que a obra não foi feita antes na gestão do governador Geraldo Alckmin? Primeiro, passar aqui o telefone do Fundo Social. Melhor, para as pessoas que quiserem, de repente, né, ligar e pedir para buscar doação, é 3467-9118. 3467-9118 é o telefone do Fundo Social, você pode ligar, que a gente pede para alguma das nossas pessoas que trabalham conosco para irem lá retirar a doação e trazer para o Fundo O Social. pessoal pode colocar no GC aí, por favor, né? Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, tá bom? 3467-9118. 3467-9118, para as pessoas que se interessarem, claro, e quiserem ajudar de alguma forma as famílias que perderam lá as suas residências no incêndio da México 70. Pois não, prefeito? Assumi a prefeitura em janeiro de 2017. A partir de janeiro de 2017, comecei a me mobilizar junto com a nossa equipe para que a gente pudesse tomar providências em relação à ponte. Foram tomadas várias providências enquanto Geraldo Alckmin era governador e o Márcio França vice-governador, e demos continuidade quando o Márcio França assumiu o governo. Então, em 2017, a gente comunicou ao governo do estado sobre a necessidade da gente estar fazendo obras, da gente estar fazendo alguma intervenção na ponte por conta do estado dela, e diante disso eu me lembro que a MTU ela fez uma contratação de uma empresa que chama-se a Malbertec, que é uma empresa de engenharia, para fazer o projeto executivo. Esse projeto executivo, ele balizaria uma licitação futura para a obra da ponte, para que a gente pudesse também levar o VLT até o Samaritá, que seria a terceira fase do VLT, que quando o Márcio França assumiu o governo do estado de São Paulo, ele anunciou, até por conta desse estudo que estava sendo feito, de que não precisaria construir uma nova ponte, e sim que essa ponte ela receberia uma reforma que seria o suficiente, tanto na parte ferroviária, onde passaria o VLT, como na parte rodoviária. Que feito isso, ele conseguiria também fazer com que a segunda fase do VLT fosse feita simultaneamente à terceira fase, que seria a fase da área continental. Por que a prefeitura comunicou o Estado? Porque o dono da ponte, o responsável legal pela ponte, obviamente que é o Estado, quem construiu. Isso é uma decisão essa semana que o juiz deu. A responsabilidade é de São Vicente e do governo do Estado. É do governo do Estado porque o governo do Estado construiu, fez a obra. A ponte, obviamente, por passar num braço de mar, ela é do Estado, não tem como ser do município. Agora, o município torna-se responsável também por conta dela estar dentro do município, das pessoas utilizarem a ponte. A gente tem que fazer a manutenção dela, desde que o Estado passe essa responsabilidade para a gente. Nunca passou essa responsabilidade. Não tem esse convênio, não tem nenhum documento. Vou dar o exemplo da Ponte Pêncio. A Ponte Pêncio tem as mesmas características. Ela liga São Vicente a São Vicente. Quem fez a obra recentemente da Ponte Pêncio? Quem faz a manutenção da Ponte Pêncio? É o Estado, porque não passou absolutamente nenhum documento para a gente em relação à manutenção ou qualquer outra responsabilidade. Agora, nós não nos furtamos das nossas responsabilidades, não corremos das nossas responsabilidades. Até porque a minha responsabilidade é com o povo, é com as pessoas. Ela não está amarrada na questão ponte, que é do Estado. Mas, em virtude disso, a gente fez todos os ofícios, encaminhei ofício ao Ministério Público, caminhei ofício ao Tribunal de Contas, caminhei ofício à Assembleia Legislativa, ao presidente da Assembleia Legislativa, comuniquei todo mundo dos riscos da ponte. Hoje a ponte fechada, de certa forma, ela traz um baita de um prejuízo para a cidade, para as pessoas, mas pelo menos a gente não tem aí o risco de uma catástrofe, a gente não tem o risco
de pessoas perderem suas vidas Sem dúvida. por conta da falta de ação do governo do estado. Agora, até um determinado ponto, as coisas andaram. Hoje, o governador já disse que não tem responsabilidade, hoje o governador já avisa que não vai ter VLT para a área continental, hoje o governador dá todas as informações contrárias àquilo tudo que a gente planejou e que a gente projetou em relação à ponte. Mas a gente não desiste, a gente continua trabalhando. E o governo do estado, sexta-feira passada, anunciou um convênio conosco, falou que era um convênio de 8 milhões, fomos lá assinar o convênio, que era para fazer a obra emergencial. Cheguei lá, ao ler o convênio, era um convênio de 4 milhões. Não estou reclamando, Boturão. Todo dinheiro é bem-vindo. Confusa, né? Mas é confuso. Você percebe que não tem um compromisso com a verdade. Fala uma coisa de manhã, à noite muda. Fizeram um evento, convidaram 4 deputados. Mais um outro deputado. 4 deputados lá, juntaram, falaram em 8 milhões, filaram 4 milhões. E o deputado que politicamente é enraizado em São Vicente, né, que politicamente representa a cidade de São Vicente, que é o Caio França, esteve aqui segunda-feira, né, extremamente chateado, né? Muito chateado. Não foi chamado. Não foi chamado, uma coisa. E ele foi o único que, de verdade, colocou uma emenda dele, uma emenda impositiva do que ele tem de direito, ele colocou lá os 2,5 milhões. Mas ele também não reclama porque o Caio também quer ver o problema solucionado. Não tem dúvida, deixou isso ele claro quer ver, aqui. ele só ficou chateado porque poderia ter sido chamado e acrescentar nesse convênio de 4 os 2,5 dele. Aí a gente sairia de lá com 6,5, já que os 8 que prometeram não conseguiram, mas bem, a gente Só quer para deixar claro, a solução. esses 4 milhões que apresentaram a você lá na sexta-feira passada são referentes a essas emendas dos deputados? Isso, de emendas voluntárias. O que são as emendas voluntárias? O governo acha um dinheiro lá e fala assim, deputado A, deputado B, deputado C, deputado D, estou liberando para você aqui um recurso como uma emenda voluntária. Onde você quer? Onde você quer colocar lá na ponte. Cada um. E aí fizeram isso e montaram lá. Mas a gente, por conta desse desencontro de informação, que a gente fica chateado. Porque é uma falta de compromisso e respeito com a cidade de São Vicente. Aí... eu falei aqui na não sexta-feira, liberou. Pedro, que 8 milhões para a Ponte dos Barreiros do governo do estado era um deboche, né? Era um deboche do governador com São Vicente, né? E que incluía também Praia Grande, os problemas estão chegando em Praia Grande, já estão em Praia Grande, né, do trânsito, e Cubatão, Cubatão, um pouquinho Santos também, né? O Ou trabalhador. Seja, era um deboche regional com o trabalhador aqui da Baixada Santista, e claro, principalmente com 150 mil pessoas, 1.000 habitantes da área continental. Estouramos o bloco aqui, na volta a gente continua aqui Vamos com lá. a sequência para o Pedro continuar explicando aí essa situação que é absolutamente patética, né? O governo do estado, a ponte está avaliada em 40 milhões, a reforma, e está a 4 milhões. Pô, é um deboche, né? Voltamos já já. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, o prefeito de São Vicente conosco, Pedro Gouveia, o Chagas, o Marcos Santana, né? A gente segue falando a respeito das obras da Ponte dos Barreiros, né? Como eu disse no bloco anterior, disse na semana passada, um deboche. O governo do estado de São Paulo repassar 4 milhões para uma obra orçada em 40 milhões. O Santana queria completar a pergunta, Isso, até para o prefeito poder explicar tudo direitinho. A ponte é a grande novela da vez. Tem várias novelas na Baixada Santista e a ponte é a novela da vez. E agora, na recente reunião do Condesb, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, ele veio com uma proposta de que utilizar todo o dinheiro do fundo metropolitano para transferir e aplicar na construção, na reforma da Ponte dos Barreiros, né? Quando eu fiquei sabendo desse anúncio do prefeito, eu fiquei com algumas dúvidas. Primeiro é o seguinte, prefeito, esse dinheiro no Fundo Metropolitano existe porque na verdade, tem a dúvida de que alguns municípios não estão colaborando com a construção desse fundo. Então, a primeira pergunta é essa, esse dinheiro existe? Esse dinheiro, no caso de existir, ele é suficiente para fazer essa obra? E a terceira pergunta, os demais prefeitos vão concordar em ofertar esse dinheiro para essa obra? Porque eu acho que os prefeitos tem outras prioridades, talvez teriam outros planos para fazer investimentos em outras áreas. Bem, primeiro só para completar aqui aquilo que a gente vinha falando do convênio, assinei o convênio. Fui lá para assinar o de 8, assinei o de 4. Foi publicado hoje esse convênio. E eu dependo para iniciar qualquer tipo de contratação de um plano de trabalho que o IPT até agora não entregou para a gente.
O IPT, de verdade, está assim, fazendo um papel muito discutível aqui em relação à conduta dele. É o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é isso? Tecnológicos, né, de São Paulo, Do uma Estado, instituição do Estado, uma instituição séria, mas que eu não entendo. Dada a importância, a urgência, a emergência de uma obra dessa, É impressionante. a gente não consegue ter uma informação lá dentro. Então isso é muito complicado. Mas a gente está construindo aqui caminhos paralelos a tudo isso. Sobre a ideia do Mourão, maravilhosa. Desde que é combinada com todo mundo, até para não expor nenhum prefeito, não quero expor nenhum colega prefeito, porque eu sei que todos eles já têm um planejamento, é um recurso que a gente fica esperando às vezes para fazer uma obra de investimento em infraestrutura na cidade e que a gente precisa respeitar esse planejamento de cada prefeito. Eu saí da presidência do Condesb em 2018. Chagas está aqui, sabe que o governo do estado modificou o formato de repasses, hoje a gente não tem mais como era anteriormente, então eu não sei nem se tem esse caixa disponível dentro do Condesb para a gente poder fazer esse aporte. O Mourão, ele cita 13 milhões, fala que 3 milhões de custeio e 10 milhões a gente poderia utilizar. Pelas contas que a gente fez aqui, um levantamento rápido, até com o pessoal interno de lá, teria cerca de 5 milhões. Mas é óbvio que seria muito bem-vindo, seria maravilhoso se a gente conseguisse, até para poder dar um passo no sentido de mostrar que realmente todos estão preocupados, que todos têm esse espírito de unidade pela região da Baixada Santista. Mas o caminho não é esse, o caminho é o governo do estado fazer a obra, o caminho é o governo do estado bancar essa obra. Mourão também sugeriu que eu pegasse o DAD dos próximos anos e colocasse nisso. Mas aí Primeiro que não permite. Não permite, porque é obra de interesse turístico. Eu não posso colocar na ponte. Hoje eles não deixam fazer nem pavimentação. Mudaram todas as regras. Então, assim, a gente também tem que ver que ideia é muito legal, mas a gente precisa fazer com que as ideias sejam exequíveis, que a gente consiga fazer com que elas aconteçam, que elas sejam possíveis de acontecer. Agora, o governo do estado deveria de bancar essa obra, está mais do que provado de que essa ponte é do estado. O que seriam 40, 50, 60 milhões para fazer uma obra dentro de um orçamento de 415 bilhões que o estado tem? Só o que ele vai colocar aí, talvez em marketing, é muito mais do que uma obra da ponte que está atrapalhando a vida de 360 mil pessoas e de toda uma região. Independentemente da ponte ser de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Norte, isso que eu ia colocar, a ponte é do Estado. É de utilidade pública. Independentemente disso, tem que atender ao interesse da população da Baixada Santista. Aí, deixando esse lado da competência ser do Estado, é interesse de todos da Baixada Santista. Sendo interesse de todos, deveria ser atendido pelo Estado. O Estado tem mais recursos do que qualquer município para fazer essa ponte. E mesmo que o município de São Vicente quisesse fazer a ponte, precisaria de um convênio que não tem. Inclusive, para o orçamento do município de São Vicente colocar dinheiro na ponte, teria que ter esse convênio não tem. E o Estado tem esse dinheiro. O que me parece, eu gostaria da avaliação do senhor, ainda resquício de uma briga eleitoral atrapalhando o município de São Vicente e, por extensão, todo trabalhador da Baixada Santista? Por todas as atitudes, eu digo que sim. Gostaria de falar o contrário aqui, Chagas. Gostaria mesmo, de coração. Gostaria de falar o contrário. Porque as atitudes demonstram isso. Não adianta falar todo mundo fala, né? Até papagaio fala. Agora, a gente quer ver atitude. A gente teve em janeiro de 2019 agora, cortado 170 milhões na cidade de São Vicente. Para saúde, para obra, infraestrutura, um monte de coisa. 170 milhões. A gente está falando agora de uma situação da ponte. Seria um gesto, porque naquele momento ele falou que não estava previsto, que tinha as dificuldades, que tinha isso, que tinha aquilo, mas poderia muito bem agora falar, olha, lá naquele momento, para mostrar que de fato não tem nenhuma rusga política nisso, que não tem nenhuma veia política nisso, mas chegar e falar, agora eu estou liberando aí o valor da obra, estamos fazendo aqui,
fazer como um estadista deveria de Vai ser fazer. contingenciado e não cancelado. Né? Exatamente. Ele cancelou Exatamente. os convênios. Ele cancelou, não contingenciou. E aí foi Se tudo- contingenciasse, a gente poderia estar revendo. Não tivemos nenhuma possibilidade nesse sentido. Mas possibilidades existem, né? Possibilidades prefeito? existem, porque São a gente, grandes, né? a gente trabalha, a gente Reversão vai do quadro, atrás. do Nós temos deputados aí que têm feito alguns exercícios e a gente tem feito algumas conversas com algumas pessoas que hoje começa a acender uma luz no final do túnel para a gente conseguir esse recurso. Então vamos continuar trabalhando. Eu estou permanentemente aqui conversando com a deputada Rosana Vale, que tem sido uma parceira da gente. A gente tem conversado com o deputado Coimbra, a gente tem conversado com algumas pessoas que têm feito alguns movimentos. Eu tive nessa última semana uma conversa muito especial e muito importante, Boturão, que sinalizou de maneira bastante positiva. Tenho certeza que essa próxima semana, se Deus quiser, a gente vai conseguir dar uma solução não paliativa, não uma solução de 4 milhões, uma solução de uma obra emergencial, mas uma resposta à altura do povo de São Vicente, que a gente, com respeito, trate essa questão e traga uma Sou solução. otimista, tem perspectiva de ter Estou uma otimista. solução? Estou otimista, tem uma perspectiva, tem uma conversa muito bem feita e a gente vai estar anunciando nos próximos dias para a gente conseguir resolver esse problema da ponte. Só um detalhe, até para esclarecer o telespectador. Vamos esquecer a ponte. Um equipamento do Estado, seja ele que for, um equipamento do Estado, no município de Santos. Se o município de Santos quisesse fazer uma conservação, uma reparação, uma reforma nesse equipamento no município de Santos, que é do Estado, primeira coisa, quando chegasse na Secretaria de Finanças, o convênio, eu tenho um convênio? Eu tenho um convênio. Eu não tenho convênio. Se eu não tenho convênio, eu não posso fazer nada, porque eu não posso, sem um documento oficial transferindo a responsabilidade do Estado para o município, embora o equipamento público esteja no município, se não tiver um documento fazendo. Eu não posso pegar dinheiro do orçamento e colocar nesse equipamento que é de competência do Estado, que é de responsabilidade do Estado. Tendo esse documento, aí eu posso alocar recursos do orçamento municipal para fazer a reforma desse equipamento. E é importante a gente aqui falar, até para não parecer, né, de forma arrogante da nossa parte, eu quero dizer aqui que toda ajuda, ela é muito bem-vinda. Nossa, claro. Todos os deputados aí que se mobilizaram, que têm conversado com a gente, os deputados da semana passada lá, que foi o Paulo, o Wellington, o próprio Coimbra e o Kenny também. O Kenny também, que tem Paulo Correia, sido muito correto com a gente, tem conversado sempre conosco. Todos esses gestos são válidos, são positivos. O gesto do Mourão hoje, né, que a gente percebe que tem lá a vontade de querer ajudar, pode até ser que a ideia não seja das melhores, não seja tão realista, né, como a ideia, né, parece ser, mas todas essas pessoas, elas acabam contribuindo para nos dar também ânimo, para todos os dias a gente enfrentar os problemas lá, a gente está tentando dar uma solução a isso, é uma construção de uma solução conjunta. Ninguém consegue fazer nada sozinho, a gente precisa mostrar essas coisas, mas prejudicar, às vezes o camarada sozinho consegue prejudicar como a gente está vendo. Olha aqui, você vai ter uma grande surpresa com relação à solução desse problema da Ponte dos Barreiros, tá ok? Eu tô garantindo isso aqui. Se segura na cadeira, porque a solução vem por aí, o Pedro vai anunciar isso, se Deus quiser, agora, segunda-feira, segunda, terça-feira aí, se Deus quiser, a gente está conseguindo. Vai poder fazer esse anúncio. Presente de Natal. Presente de Natal, para a região. Diga, Santana. Edgar, prefeito Chagas, a situação é tão preocupante aqui que já começam a surgir várias sugestões de solução paliativa, né? Uma delas é do Alexandre Paiva aqui. Ele sugere aqui a utilização de transporte fluvial para ligar as duas extremidades da ponte ali, usando as barcas que fazem o transporte ideia, Vicente de Carvalho, ou até mesmo as catraias, né? O Estado é capaz de falar isso. Vamos implodir essa ponte aí. Vamos colocar catraia e ficar tudo certo. Eu tenho, nesses dias, Marcos, eu tenho, assim, ouvido muitas pessoas, eu tenho recebido muitas mensagens, sugestões, as pessoas falando, poxa, coloca lá a balsa, coloca lá a catraia, coloca não sei o que e tal. A gente tem procurado ali no nosso dia a dia
criar uma série de coisas que fazem com que a gente minimize aí o sofrimento dessas pessoas. Elas têm que descer ali na cabeceira da ponte para poder atravessar, são 600 metros, são pessoas muitas vezes de idade, são pessoas muitas vezes que têm dificuldade de locomoção, são pessoas às vezes com todos esses comprometimentos que atrapalham o dia a dia dessas pessoas. Então a gente colocou lá bicicleta, patinete, eu estou fazendo de tudo, colocamos lá café, água, colocamos tendas, coloquei um SAMU 24 horas lá. A gente está, a partir de amanhã, nós estamos criando, até por conta dessa notícia que a semana que vem a gente vai estar trazendo, assim que a gente concretizar toda a conversa, nós estamos criando ali um núcleo de trabalho para poder ter pessoas, para todos os dias a gente estar emitindo boletins, informações, a gente vai estar fazendo uma série de ações ali com esse grupo. Hoje nós temos um grupo de pessoas, mas nós não temos uma ação que a gente possa dizer assim, ó, não é só a ação paliativa, é uma ação concreta que a gente vai construir para poder, enfim, anunciar a obra e a partir disso a gente começar a trabalhar todas essas sugestões. Porque as sugestões acabam sendo bem-vindas, às vezes nessas discussões, nessas ideias, que acaba vindo algo que, poxa, você não tinha pensado e isso é bacana, dá para a gente fazer enquanto isso. Mas o meu grande desafio é ter uma resposta concreta, é ter uma solução concreta para a gente ter começo, meio e fim dessa obra e, enfim, a gente liberar a Ponte dos Barreiros, a Ponte à Tribuna, que foi dado o nome pelo Fleury em 94. Antes de fechar esse bloco aqui, o governador esteve na Baixada Santista, agora quarta-feira, né? E esteve em Praia Grande, inaugurando lá um batalhão da PM, e em Cubatão, inaugurando o primeiro restaurante Bom Prato da cidade, e lá anunciou a liberação de algumas verbas, né? E São Vicente vai receber a verba do DAD aí, 4 milhões? Não, 3 milhões, né? 3 milhões e pouco. Nós estamos recebendo para fazer 2 obras importantes, fazer a segunda fase de reurbanização da Praia do Itararé e fazer a urbanização de todo o canal, de toda a extensão do canal da linha vermelha. Fazendo ali as calçadas, fazendo toda a mureta lateral, fazendo todas essas correções, pavimentação. Já fizemos uma primeira fase e agora a gente está fazendo a segunda fase. E são recursos oriundos do DAD, que são de obras de interesse turístico. É importante a gente ressaltar que isso não é também nenhuma gentileza. Isso é um recurso que nós temos, todas as cidades que são instâncias balneárias ou as de interesse turístico, as MITs, elas têm esse direito. E lembrando também que nós temos direito a 10 milhões. Estão sendo pagos aí 3 milhões. Então, tem 7 milhões o Estado devendo. 10 milhões o quê? Ano, devendo ao município de São Vicente. Então, por favor, governador, ajude aí a São Vicente, a Santos, a Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, ajudem-nos, por favor, coloque em dia aí a verba do DAD, não só para São Vicente, claro, para todas as cidades da região. Intervalo, já voltamos. Muito bom, sequência aqui do ponto de vista, aproveitando aqui a pauta mais em cima, evidentemente, da cidade de São Vicente, com a presença do prefeito aqui. E a questão financeira é sempre muito importante, meu caro Fernando Chagas? Especialista no assunto, final de ano. Principalmente porque os orçamentos são aprovados no final de ano dos municípios, a lei orçamentária anual, e é fundamental o orçamento para saber uma previsão orçamentária para o ano seguinte, para 2020. Quais são os projetos, quais são as obras e as atividades de São Vicente e os recursos destinados para o que é essencial em São Vicente. Lembrando que o Pedro assumiu salário atrasado, 13º por pagar, o funcionalismo fazendo greve, paralisação na porta do Paço Municipal. E nesses quase 3 anos vai fechar. 3 anos, 3 anos não aconteceu nada disso, Verdade. Graças a Deus, semana passada conseguimos aí antecipar o pagamento do 13º. É um fato que na cidade de São Vicente nunca tinha acontecido. Isso tudo mérito de toda uma equipe que tem trabalhado, tanto na Secretaria da Fazenda como na Secretaria da Administração. E um saldo positivo desses 3 anos, com todo o trabalho que foi feito. Hoje, assuntos que eram discutidos diariamente na cidade de São Vicente, como falta de coleta de lixo, greves, serviços que não funcionavam, escolas que funcionavam só meio período, que não tinha alimentação escolar, com todos aqueles problemas que nós já conhecíamos, hoje isso é assunto do passado, é assunto que
não tem mais acontecido em São Vicente, graças a Deus. Agora, tivemos a semana passada a aprovação do orçamento, a Câmara aprovou o orçamento, nós também temos dado passos importantes junto com um trabalho em parceria com o Legislativo. Hoje o Legislativo vicentino tem direito a emendas impositivas, cada um dos vereadores tem direito a R$400 mil, e isso faz com que eles invistam pelo menos 50% desses recursos para a área da saúde e os outros são livres para investimento, né, de infraestrutura. Então a gente tem uma série de obras planejadas, essas obras que são recursos do DAD, temos obras planejadas também com recursos próprios, como, né, o término de 4 outras creches que nós entregaremos ainda no ano de 2020, de uma escola nova no Japuí, que a gente também entregará no ano de 2020. Muitos desses investimentos voltados para a área da educação, como reforma de pelo menos mais 15 escolas até o meio do ano de 2020. Queremos dar um passo importante, nós temos marcado para o dia 23 um processo licitatório, onde nós teremos aí a possibilidade de ter um pronto-socorro na cidade de São Vicente. Vamos, né, torcer para que apareçam pessoas interessadas, para que a gente consiga dar esse salto também na área da saúde, que era o nosso sonho lá atrás, quando nós tínhamos planejado com o ex-governador Márcio França, com aquele recurso que o governador João Dória cortou de São Vicente, que era descentralizar o pronto-socorro de dentro do hospital. Então, se Deus quiser, consigo fazer isso até o meio do ano de 2020, tirando o pronto-socorro de dentro do hospital e aí o pronto-socorro num outro local, e o hospital vai passar por uma grande reforma. Já tenho recursos guardados que são frutos de emenda de deputados federais para que a gente possa fazer uma obra dentro do hospital. A gente está fazendo um previsionamento de pelo menos 10 milhões de investimento na obra do hospital municipal. Com isso a gente consegue dar mais qualidade. Hospital reformado, pronto-socorro saindo de dentro do hospital, descentralizado, novo, atendendo as pessoas. Então a gente tem muita coisa aí boa para acontecer ainda no ano de 2020. Tem muitas obras aí programadas e preparadas para acontecerem, de urbanização de praças, de pavimentação, tem muita coisa prevista também. Então a gente está lá com todo um planejamento feito para que 2020 seja um ano muito melhor e que em 2020 a gente já tenha aí também esse problema da ponte solucionado, para que a gente possa dar o uso para a ponte novamente. Prefeito, toda inovação causa algum transtorno, principalmente no momento de transição. Gostaria que o senhor abordasse também o transporte coletivo urbano de São Vicente. Verdade. O transporte coletivo veio num momento, no mesmo dia que o transporte veio, foi o dia que foi anunciada a interdição da ponte. Então, obviamente que todo o planejamento que a empresa tinha, né? todo o planejamento que a empresa tinha feito, ela teve que refazer. Ela teve que colocar mais linhas, ela teve que fazer toda uma operação ali para atender a questão do problema da ponte. E isso, óbvio, que também acabou contribuindo e atrapalhando para as outras linhas. Todo transporte, quando chega, é um transporte novo, com pessoas novas fazendo toda essa operação, elas precisam fazer todo um remanejamento de linhas, uma readequação de linhas, isso já é esperado. Tem que fazer o ajuste lá, igual a mudança, se não fizer aquele ajuste da mudança, não tem jeito. Então, eles fizeram num primeiro momento, nós, né, tivemos alguns problemas no início, mas hoje o transporte já está conseguindo atender melhor as pessoas, são ônibus novos, parte dessa linha de ônibus novos, todos, né, desses ônibus novos com ar-condicionado, Wi-Fi, USB, câmeras de monitoramento, reconhecimento facial, com cartão que a pessoa tem um grande desconto, ela paga apenas R$ 3,50 na passagem e não os R$ 3,95, que é o valor tabelado. Então, uma série de mudanças vieram, obviamente que todas elas para melhor. O transporte está se consolidando no dia a dia, está conhecendo, né, as linhas, está conhecendo o modelo de operação que ela tem que fazer, até mesmo os usuários, né, se adaptando a essa nova proposta. Então, acredito que a gente, né, nessa virada já de ano, a gente já vai ter um transporte que está atendendo
bem melhor do que o outro transporte atendia na cidade de São Vicente. Prefeito, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a programação do final de ano de Réveillon em São Vicente, que é um período que é uma grande oportunidade, não só para movimentar a economia da cidade em si, mas também como deixar uma boa imagem para os visitantes, para eles voltarem para suas cidades, levando uma boa imagem para a cidade e, consequentemente, voltarem em outras oportunidades, e mais do que isso, indicar a cidade, a visita à cidade, para outros amigos, vizinhos e assim por diante, né? Só um detalhe, né? Até 2016, um período ali, 15, 16, enfim, isso era impossível. Impossível, isso que o Santana acaba de colocar aqui. Primeiro que não tinha virada, né? É verdade. Depois não teve o evento oficial da encenação da chegada de Martim Afonso de Souza. Foi feito um estudo histórico-geográfico, né, por um grupo de abnegados que manteve viva, né, a chama. E depois, no ano seguinte, quando o Pedro assumiu, o evento voltou e as coisas melhoraram. A gente aqui em Santos, eu fiquei um ano sem ir a São Vicente, mais ou menos, um ano e pouco, né? Porque você vai levar uma pessoa para circular em São Vicente, subir a ilha, dar uma volta pelo centro da cidade, a troco do que essa cidade estava emporcalhada. A cidade de São Vicente era um município dentro do lixo. Era uma vergonha o que acontecia em São Vicente. Ruas, avenidas, frente à praia, era lixo para todo lado. Quer dizer, isso que o Santana acaba de colocar aqui, a expectativa, né, para virada do ano, para a vinda de pessoas, de turistas, enfim, né, para poder curtir a cidade, deixar dinheiro na cidade, indicar São Vicente para outras pessoas. E aqui, a gente que mora em Santos, enfim, e tal, dá uma chegada em São Vicente, que é muito comum, né? Fim de semana, essa coisa toda. Normalmente a gente faz um passeio, dá uma chegada em São Vicente, vai até a ilha, essa coisa, o santista está cansado. Ninguém mais fazia isso. E até o vicentino morria de vergonha do que acontecia no seu município. É só para deixar isso bem claro, bem lembrado, enfim, né? Porque a gente ouve um monte de críticas. As críticas precisam ser feitas. Mas tem que ter um balanço aí, né, Chagas? Com certeza. Tem que se lembrar da situação que era e a situação que você tem hoje, né? A comparação é fundamental, né? Diga, prefeito, pois não. É importante registrar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente pegou uma cidade totalmente organizada. A cidade estava uma esculhambação, né? Dentro e fora, tanto administrativamente quanto nas ruas. Hoje a gente conseguiu avançar muito, nós melhoramos muito, como foi falado aqui anteriormente por mim mesmo, dando todo, né, um histórico daquilo que a gente já fez e que a gente pretende fazer. E nos permite hoje fazer virada de ano, vamos ter lá o palco montado no Itararé com virada de ano, teremos toda uma programação ao longo da temporada de shows também, teremos na Praia do Gonzaguinha lá, trio elétrico, teremos as tendas para a virada do ano, teremos queima de fogos na Praia do Gonzaguinha, teremos um ponto no Itararé, teremos um ponto na área continental, na Lagoa do Quarentenário, temos a encenação aí que está, né, a todo vapor, o pessoal ensaiando, se organizando aí para a gente de 18 a 22 de janeiro, na já tradicional Arena do Gonzaguinha, fazer o maior espetáculo. Menos de um mês. Fazer o maior espetáculo do mundo em areia de praia. Então tem muita coisa boa aí para essa temporada, para a gente atender a municipalidade e também receber os turistas para melhorar a economia do município, para as pessoas poderem vir para São Vicente e saírem contentes, satisfeitas. Prefeito, para fazer tudo isso precisamos de recursos. Eu não consigo falar que não seja recurso. Não tem almoço de graça, nem jantar, nem lanche, nem nada. Economia, não tem como, né? Alguém paga a conta. Mas para fazer tudo isso, precisa de recursos. Carnês do IPTU, quando saem, quando estão na rua... Já saíram desde novembro. Nós temos já lançado alguns carnês. A gente tem que ter essa agilidade, tem que se organizar para isso, até por conta da cota única que as pessoas podem pagar com desconto, as pessoas ficam cobrando isso. Então já está na rua, já estamos aí totalmente, hoje com 100% dos carnês emitidos. Olha, deixa eu lembrar uma coisa aqui. O Centro de Convenções, né, no período anterior ao prefeito Pedro Gouveia, pegou fogo. Fogo! O Centro de Convenções da Mata Atlântica, criado, elaborado pelo Márcio França, né, acho que foi o Tércio que inaugurou, se não me engano, na direção do governo Tércio Garcia, enfim, pegou fogo, ficou inutilizado. A Biquinha do Anchieta, né, um dos pontos de maior visitação, né, do Santista, do Vicentino, de pessoas que vinham de fora da cidade. Eu sei porque a mãe da minha sogra, a avó da minha esposa, vinha do Rio de Janeiro. Enfim, toda vez que ela baixava por aqui, e ela ficava na minha sogra, evidentemente, ela tinha um pedido a fazer.
comer doce na biquinha do Anchieta. Se ela fosse viva, nesse período, ia ter uma grande decepção, né? Já faleceu há alguns anos, mas se fosse viva ia ter uma terrível decepção, porque a biquinha do Anchieta pegou fogo. Pegou fogo a biquinha do Anchieta, pô. Né? Os caras quase puseram São Vicente embaixo do mar, tá certo? Quase afundaram São Vicente dentro do oceano. E a recuperação é bem difícil, principalmente... O Chagas, especialista em finanças públicas, pode falar a respeito disso. Não vou falar sobre esse assunto. A recuperação do município, principalmente em época de recessão, e nós vivemos 2 anos de recessão, estamos já entrando no 3º ano de estagnação. Ele é muito difícil. Porque se a cidade não tem movimentação, seja ela econômica ou turística, ela perde a arrecadação. No momento que a demanda aumenta, prefeito. Aquilo que o senhor falou, né? Atendeu a saúde, atendeu a educação, tudo isso precisa de recursos. Recurso, a economia tem que girar. A economia nacional gira. Não gira. Quando ela não gira, quem paga a conta, prefeito, o senhor sabe disso? É a saúde do município, é a assistência social do município, é a educação do município. E a rodoviária? Onde é que estava a rodoviária? A rodoviária estava ali do lado da Vila de São Vicente, né? Ali no mercado municipal, num puxadinho ali que fizeram. As pessoas desciam numa calçada de 50 centímetros com mala, tudo tropeçando. Fecharam a rodoviária. Fecharam a rodoviária e levaram provisoriamente para lá. Nós levamos a rodoviária agora para a área onde seria o teatro, remodelamos aquele equipamento. Hoje tem guarda municipal, hoje tem rodoviária. Ao lado, no antigo centro de convenções que pegou fogo, a gente levou a polícia militar para lá. Nós estamos levando, acredito que para o começo do ano, uma obra que está atrasada, porque é um espaço muito grande, é um local que a gente precisa fazer muito investimento e você tem que ter uma infraestrutura de cabeamento, de ar-condicionado, de uma série de coisas. Então, realmente, acabou atrasando um pouco, já era para estar lá. Nós temos lá a ideia de botar o gabinete do prefeito, de colocar 8 secretarias lá dentro daquele equipamento. Então, é uma área muito ampla. A gente está finalizando as obras, a gente está finalizando lá alguns ajustes para que a gente possa, no ano que vem, mudar para lá e ter esse equipamento utilizado. Um equipamento que estava abandonado, um equipamento que era uma judiação ficar na condição que estava. Mas nós estamos trabalhando para poder ocupar esse espaço e ocupar com novas secretarias lá dentro, e isso trará uma baita de uma economia, porque quando você entrega aí os espaços ocupados por essas 8 secretarias que hoje pagam aluguel, ir para um lugar próprio, você já faz uma grande economia que te possibilita fazer novos investimentos. Prefeito, de uma forma geral, os economistas têm dito, os especialistas em finanças públicas, que há um início de recuperação, principalmente no comércio. O senhor andando por São Vicente, o senhor está vendo essa recuperação, esse movimento está realmente melhorando na cidade de São Vicente? O comércio de São Vicente é um caso bastante específico, porque ele tem um movimento, né, todos os dias, é impressionante ali aquele movimento. Mas a gente sente essa retomada, ou não sei nem se a palavra correta é essa, Chagas, a retomada, mas a gente tem a impressão, o sentimento de que há um movimento positivo no sentido de trazer o crescimento de novo. Muito bem, finalzinho aqui do ponto de vista, a gente fala algumas coisas, né? Porque, claro, o prefeito sofre críticas, né? E, evidentemente, a gestão é perfeita? Lógico que não. Tem uma série de problemas, uma série de defeitos, algumas coisas planejadas não conseguem sair do papel, isso é absolutamente normal, né? Mas eu acho que algumas pessoas, infelizmente, têm memória curta ou são desmemoriadas, né? Para tomar algum medicamento. Pô, falei isso aqui, a cidade, São Vicente estava enfiada dentro do lixo antes do Pedro assumir. É lamentável, é triste dizer isso aqui, mas é a verdade, é o que aconteceu, né? E fora isso, rodoviária fechada, centro de convenções incendiado, foi jogado as traças, a biquinha do Anchieta pegou fogo, ninguém arrumou, e uma série de outras situações que ele tem colocado aqui ao longo do ano, né? Prefeito, a última participação em 2019, eu agradeço sempre a sua presença aqui, os esclarecimentos, né? Bom Natal e que 2020 seja realmente um ano bom para todos. Assim a gente torce, a gente pede a Deus, né, que tenhamos um ano de 2020 aí com mais tranquilidade, um ano melhor, um ano de muitas conquistas e vitórias. Deixar aqui um abraço a vocês três, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Obrigado. E as pessoas que nos acompanham aí durante o ano todo, deixar um beijo grande no coração, que todos tenham um Feliz Natal e um maravilhoso
ano de 2020? Fernando Chagas da mesma forma, também um bom Natal, Chagas, saúde, muita alegria, paz, né, que é muito bom, e um 2020 também com realizações. Valeu, muito obrigado sempre pela participação aqui. Eu que agradeço o constante convite, um abraço a todos, bom ano novo e principalmente um Natal de muita harmonia e paz. O Marcos Santana está se despedindo agora de 2019 aqui conosco, né? Já vai emendar aí, eu estarei aqui firme e forte, olimpicamente, no dia 23, para o último programa ao vivo do ano, tá bom? Um bom Natal, Santana, saúde, alegria, felicidades e sempre um agradecimento nosso pela participação sempre inteligente e importante aqui com a gente. Agradeço, um grande abraço a todos os espectadores, desejo muita fraternidade, muita reflexão, uma grande convivência nesse final de ano. Mandar um beijo para todos da sua família de Grabuturão, para você. Obrigado, igualmente. Ter uma grande confraternização. E no ano que vem estamos aí para mais um ano de muitos desafios e colaborar com a nossa região. De segunda a sexta-feira, ponto de vista ao vivo, 13h30, reprise, você sabe, sempre aqui pela Santa Cecília TV, às 8 da noite. Valeu, tchau, gente. Obrigado.